Bem-vindos à Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, ESBM. E hoje, com muito prazer, nós iremos convidar e conversar com o delegado de polícia sobre um tema muito importante que é a lei da organização criminosa. Nosso convidado de hoje é o delegado Luiz Carlos Holsing, ele que é mestre em Direito pela Escola Superior do Ministério Público da Escola do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Uniriter, possuidora de curso superior de formação de oficiais da Brigada Militar, pós-graduação pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Ciências Penais, pela Universidade Estácio de Sá, Políticas e Gestão e Segurança Pública, pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural, Operações Especiais Policiais, pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Segurança Pública, Cidadania e Diversidade, delegado de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, ele que atualmente está lotado ali na 2ª Delegacia de Alvorada, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Vai ser muito bom falarmos sobre vários aspectos dentro da abordagem atuais da segurança pública. Em nome da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Enquanto aguardamos nosso convidado a estar participando conosco, imediatamente quero agradecer a todos que estarão participando acompanhando esta aula que será ministrada pelo delegado professor Luiz Carlos Holsing, e aí então a gente vai trabalhar vários assuntos sobre a lei da organização criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Vamos deixar, obviamente, o professor tratar e trazer um pouco do histórico a respeito das associações criminosas, organização criminosa, quadrilha ou bando. Não é nada mais que ouvirmos um experiente profissional da área da segurança pública, trazendo esse bate-papo, trazendo essa aula de forma interativa, de forma bem completa, não é? Para que possamos aqui alimentar o nosso conhecimento no que diz respeito a este tema tão importante, tão instigante, não é? Que é abordagens atuais de segurança pública. Enquanto aguardamos, então, o delegado Luiz Carlos Holsing, lembrando a você que você pode acompanhar nas redes sociais todo o material disponível pela Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, não é? Seguindo, então, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais por onde está a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. E é com muito prazer, eu sou o Roberto Alexandre dos Santos, sou advogado militarista, não é? Também atuo na área do direito criminal, direito administrativo e constitucional, não é? E hoje, então, estou aqui juntamente com vocês para a gente falar, então, sobre este tema tão importante, tão instigante. Um detalhe muito importante também aqui, que eu quero compartilhar com todos, não é? O professor delegado Luiz Carlos Holsing tem algumas publicações que é muito importante para você também conhecer, né? Algumas publicações que o nosso professor já trouxe, eu vou ler aqui rapidamente. Livros publicados, Garantias Processuais dos Bens Públicos Indisponíveis, Belo Horizonte, Dialética 2021, recentíssimo, olha aí, tem material bacana para que você, estudante, para você que está aí procurando aumentar o teu conhecimento acadêmico, não é, sobre a segurança pública, não é, também sobre leis de organização criminosa, aproveitar e conhecer um pouquinho do material acadêmico do professor, o delegado Luiz Carlos Holsing. Trabalhos publicados em anais de eventos, temos aqui a teoria dos espaços dogmáticos como instrumento de limitação a posturas ativistas do Poder Judiciário. Olha aí, um excelente material. Enfrentamento ao crime organizado à luz da proibição de excesso e da proibição de insuficiência, não é? Foi apresentado no 6º Seminário Nacional Tutelas à Efetivação dos Direitos Indisponíveis, os Desafios das Novas Tecnologias, 2021, gente, material, aliás, 2020, bastante material bom aqui. Infiltração policial em organizações criminosas e direitos fundamentais. Já está conosco? Sim, já está conosco o professor
Luiz Carlos Rosen. Professor, antes de tudo, querido delegado, uma boa noite, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aí conosco, poder ministrar essa aula aqui, juntamente a todos os alunos da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, e também dizer assim que bacana poder também falar com não só delegado, mas um ex-oficial da Brigada Militar. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite aos seguidores do programa. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Agradecer profundamente esse convite de participar de um programa tão solicitado, não tão visto, né? E que congrega aí os policiais civis, militares, policiais federais, todos os órgãos, advogados, os órgãos aí, as instituições que compõem o nosso sistema de persecução penal, e mais os nossos alunos, né, nossos interessados, aqueles que futuramente ingressarão nas instituições policiais, que acompanhem esse programa. Então, para mim, é toda uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu estive nessa instituição por muitos anos, por mais de 20 anos, na Brigada Militar, onde iniciei como até isso aqui é uma forma de incentivo àqueles que vão iniciar na carreira. Eu iniciei lá como soldado da Brigada Militar, lá nos idos de 80, fiz curso do antigo curso de cabo da Brigada Militar, depois fiz curso de sargento da Brigada Militar, posteriormente fiz o curso de formação de oficiais, um curso com uma exigência muito grande para ingresso, se prestava um vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, muito concorrido, eram pouquíssimas vagas, então eu recordo que lá que tinha 3 etapas de psicotécnico, era para rodar mesmo. É uma brincadeira que eu sempre faço. Mas, e aí, posteriormente, a minha ideia, já desde que ingressei como soldado da brigada, fui capitão, fui aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão da brigada, capitão por 10 anos da Brigada Militar. Fiquei na instituição por mais de 20 anos, como já dito aqui. Nesse meio tempo aí, cursei uma faculdade de Direito, e aí passei em 2 concursos para delegado de polícia, sendo um no estado de Santa Catarina e outro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Optei por ficar aqui no estado, tendo em vista os vínculos familiares, né? Então, os vínculos de amizade, né? Família a gente tem aqui. Então, optei por ficar nesse estado e hoje atuo no município de Alvorada, um município que até poucos anos atrás, até 2015, estava no rol dos municípios mais violentos do Brasil e, quiçá, do mundo, né, doutor Roberto? Exatamente, verdade. E a gente, um trabalho, né, reunimos policiais da mais alta decência, da mais alta envergadura, que ombrearam conosco aí nesses 5 anos, e os índices de criminalidade, eles desabaram, os índices de criminalidade. Hoje, né, eu estava até brincando esse dia numa live aí que a gente fez, a gente tem um programa do Estado do Rio Grande do Sul chamado RS Seguro, onde eu sou o coordenador da segurança pública lá do município, e eu brincando com o comandante da brigada lá, com o major, que num determinado mês só não tinha dado roubo, não tinha ocorrido roubos, crime de roubos em 2 locais, um na Lua e o outro em Alvorada. É uma brincadeira que a gente fez. Né? Os índices despencaram mesmo. A gente apresentou para o governo do estado, agora mês passado, os índices lá com os policiais, os linhas de frente, que realmente aqueles policiais que estão lá honram as suas instituições, honram a sociedade a que servem, e eles são os responsáveis por essa diminuição significativa dos índices de criminalidade do município. E eu venho aqui hoje para, né, apresentar alguma coisinha que a gente sabe, né, doutor Roberto, né? Eu sempre digo, né, a gente, cada um coloca um tijolinho, né, no edifício, né, da instituição. Eu sempre digo que a instituição, ela está acima de nós, as instituições,
Nós passamos pelas instituições, as instituições permanecem. Então, eu digo sempre que eu sou mais um lá, que ombreio junto com aquele pessoal, e graças a Deus, né, a gente está conseguindo dar essa resposta para a sociedade. E estou à disposição, doutor Roberto, aqui, para apresentar, então, aí um panorama aí da segurança pública, alguma coisinha de crime organizado aí, e eu deixo para o senhor aí dar as coordenadas, esse é o nosso mediador aí do nosso debate aí. Então, eu fico à disposição aí do senhor e dos seus ouvintes. Obrigado, professor, pela sua introdução, e antes de tudo, nós, enquanto sociedade, temos que agradecer e dizer muito obrigado, não é, por o Estado também nos ofertar para a nossa segurança pública quadros tão qualificados, né? E o senhor, sem dúvida nenhuma, é um desses quadros, e nós, enquanto sociedade, repito, precisamos agradecer e estarmos aí sempre dando a visibilidade tão necessária e importante. Mas, professor, eu quero, obviamente, trazer o senhor para aqueles dados mais antropológicos, de forma inicial, em dizer, o homem, e aqui no gênero homem, estou usando de forma bem genérica, quando ele se deu por conta, ele começou a viver em bando, viver em sociedade, viver em grupo, não é? E assim é também com os animais que vivem em matilha, que vivem em colmeia, que vivem geralmente agrupados, não é? Ou seja, é preferível sempre estar entre grupos. E nesse sentido, professor, o que acontece com a sociedade a tal ponto de que, ao passar o tempo, as coisas vão evoluindo, não é? A tecnologia vem chegando, não é? O homem está sempre entre o bem e o mal, e aí chega um momento único que se fala e começa a se falar e se vê resultados, não é? No famoso crime organizado. O Código Penal, ele trata ali a associação criminosa, crime organizado, quadrilha é o bando. E, professor, por incrível que se pareça, o senhor, enquanto delegado, sabe exclusivamente que muitos, inclusive advogados, que vão lá, prestam um exame, na hora do vamos ver, que muitos saem da academia querendo atuar de forma no direito criminal. E aí, na hora do vamos ver, se atrapalham, professor. Dá para nós uma introdução sobre esses 3 pontos importantes. Associação criminosa, crime organizado ou quadrilha ou bando? Eu lembro das gangues. Tempo das gangues, professor. É verdade. A nossa legislação, né, doutor Roberto, é uma legislação, o Código Penal, o Código de Processo Penal, são uma legislação da década de 40, né? Então, uma legislação que, naquela época, ela conciliava, ela conseguia dar uma resposta para a sociedade. Então, nós tínhamos ali um inquérito policial, né, aquela investigação preliminar, mais um inquérito policial que investigava esses delitos, já que naquela época nós não tínhamos toda essa criminalidade que nós temos hoje. E que nem o senhor falou, essa criminalidade graças ao quê? Graças ao livre comércio, a abertura de fronteiras, a tecnologia, principalmente a internet. Enfim, né, os países ficaram mais próximos um ao outro com essa globalização. Então, tudo isso facilitou o quê? Facilitou a melhoria de vida para todos nós, né, com essa tecnologia, com tudo que veio de outros países, né, todos os benefícios, todo o conforto, e também trouxe o tráfico de drogas, trouxe o tráfico de armas, trouxe também o tráfico de pessoas, enfim, de crianças, de órgãos, e toda essa mazela que a gente vive. É certo, né? Tem um professor, o Beck, que diz que nós vivemos numa sociedade de risco. A cada dia que passa, a gente vive mais numa sociedade de risco. Por que a gente vive numa sociedade de risco? Porque veja bem, a gente pega um automóvel que é produzido hoje, ele tem uma potência muito maior do que o automóvel produzido há 10 anos atrás. Então, o perigo de lesividade pela velocidade que tem é muito grande. O computador que nós temos aqui agora, nós estamos conversando, nossos filhos, por exemplo, a gente dá um computador para um filho, um PC para o filho, um smartphone, para que ele utilize para, enfim, né, para a sala de aula, mas ali também traz uma carga, né, de constrangimento, de medo em nós, né, o que esse nosso filho está fazendo. Então, eu digo, toda essa tecnologia, toda essa globalização
ela trouxe benefícios, mas também trouxe as mazelas, né? E as mazelas é essas que a gente conversou. Então, eu lhe digo que o nosso Código Penal e o Código de Processo Penal, eles tratavam, principalmente o Código Penal, da quadrilha, o bando, da associação criminosa, mas não, o Código Penal ele não trazia em seu bojo uma definição de crime organizado. E essas estruturas criminosas, elas vêm acompanhando a sociedade, principalmente nos últimos anos. Se eu pegar, por exemplo, aqui, quer ver uma coisa? A droga, o tráfico de drogas. Se eu pegar as organizações criminosas da década de 80, então nós tinha aquela famosa quadrilha do Cano Cerrado, aquele pessoal ali não traficava, porque não tinha, o acesso à droga era muito difícil, a droga era muito cara, a maconha, então não se desconhecia no Brasil, por exemplo, o crack, a merla, essas drogas, esses produtos entorpecentes de fácil acesso e barato, não se tinha. Então, o que essas quadrilhas criminosas atuavam? Atuavam em roubo a banco, atuavam no que mais? Atuavam em sequestro, roubos a estabelecimentos comerciais, roubos a casas lotéricas. Então, não existia naquela época, né? E parece que aquela época é 200 anos atrás, não, aquela época é 25, 30 anos atrás. Né? A coisa mudou muito. Não existia o que se chamava de território do crime. E eu estou pegando, eu não pego aqui com, né, coisa macro. Claro, no Rio de Janeiro ainda tínhamos já um pouco antes, mas vamos pegar no resto do Brasil, nós não tínhamos aquele território do crime. Então, o banco existia, as agências bancárias, as agências lotéricas existiam em qualquer lugar, então as quadrilhas atuavam em qualquer lugar. Então, eram uma ou duas, era hierarquizada, né? Então, era verticalizada essas quadrilhas. Então, se sabia quem era, né? Qual a quadrilha que cometia. Porém, com a entrada principalmente da droga barata, qualquer loteamento hoje que se tem, se abre um loteamento numa determinada localidade, ali tem que ter um fornecedor. Ali ingressa um fornecedor, naquele local. Ou seja, há um mapeamento territorial, então, por parte do crime organizado. Exatamente, aí eu chego agora. Então, com essa questão da entrada da droga fácil, o que aconteceu? O que aconteceu? Essas organizações criminosas, e aqui eu vou comentar uma que outra aqui posteriormente, elas precisavam de território. Então, o território passou a ser importante. Então, por isso, quando a gente vê esses crimes, o que as quadrilhas antigamente faziam? Até se ajudavam mutuamente, porque não existia território. O cara roubar o Bradesco, ou o Itaú, ou o Banrisul, era a mesma coisa, então não existia o território. Agora, hoje não. Essas quadrilhas, hoje essas organizações criminosas, elas têm que ter o território, principalmente para a venda da droga. Então, elas tendo esse território, elas têm que dominar esse território. O que acontecia nos morros cariocas antigamente, e acontece hoje, acontece aqui. Então, tu tem um determinado local, aquele local é teu. Então, alguma outra organização tenta dominar aquele território, e aí você vê esses crimes bárbaros, né? Só para título de exemplo, os Bala na Cara, que se chamam, que foi uma organização criminosa muito poderosa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eles foram criados, né? Teve a sua criação na Bom Jesus. E por que o termo bala na cara? Por que eles utilizam isso? O termo bala na cara é exatamente por essa questão. Eles pegam esses rivais, eles são extremamente cruéis. Então, eles atiram na cara, no rosto da pessoa, para quê? Para que lá no caixão não possa ser aberto o caixão. Então, essa briga por território, quando eu já fui a alguns tribunais eu trabalho há 33 anos na polícia, eu estou praticamente toda a minha trajetória foi em atividade operacional. Então, por último, eu já fui em território, em tribunal do crime. Tu te apavora. É cabeça para cá, é dedo para lá, é nariz para lá. Então, eles são cruéis. Por que eles são cruéis? Porque eles estão defendendo um território. Você não vê muitas vezes, que a gente vê no mundo selvagem,
aquele leão, né, indo para cima de qualquer outro animal que vá no território dele. É isso que acontece aqui. Aqui é o seguinte, é o meu território. E se alguém vier, nós vamos fazer exatamente o que vocês estão vendo nesses vídeos aí. Então, com a chegada da droga, houve os crimes, eles sei lá, não posso dar aqui uma estatística, mas eles aumentaram muito, porque a droga, né, o tráfico de drogas, ele incentiva outros crimes, homicídios, latrocínios, enfim, roubos. Hoje, qualquer adolescente, né, ele utiliza essas drogas baratas e ele, utilizando essas drogas aí de fácil acesso, ele se vicia muito rápido, ele precisa, então ele vai ali assaltar o dono do comércio, ou mesmo o cara que está dentro do ônibus, com a marmita, para adquirir algum valor para que ele possa adquirir esse produto entorpecente. Então, eu lhe digo que essas estruturas criminosas, elas começaram a se estruturar e a crescer a partir daí, da proliferação do uso de drogas, e drogas que se tornaram cada vez mais baratas, principalmente esses restos aí que se tem de cocaína, de maconha, enfim. Aí a gente percebe nitidamente, né, que parece que tem um químico que trabalha por trás disso, né, e aí a gente poderia até discorrer a respeito das indústrias de farmacos, claro que não é o caso, mas enfim, a gente sabe que também que existe muito dinheiro entrando, seja ele por atuação no roubo a bancos, não é, e outras formas também, porque há fontes alimentando, não é, professor? Há fontes alimentando essa estrutura deste crime organizado, roubos de veículo, não é? Enfim, até chamou atenção, porque a gente acompanhou ontem mesmo que foi presos aí organização criminosa vindo de São Paulo, que estava roubando relógios de luxo, não é? Então a gente percebe que também, para que eles se sustentam, se mantenham, não é? Essas organizações criminosas, eles procuram forma de manter financeiramente toda essa estrutura, né? É que o senhor vai ver, doutor, nenhuma organização criminosa ela atua num crime só, né? É tudo um conjunto. Então, dificilmente eu vou ter uma organização criminosa atuando somente no tráfico de drogas, né? Então, uma coisa puxa a outra. É roubo de carga, é roubo de veículo, né? E uma coisa, quando se vai, por exemplo, se investigar uma determinada estrutura criminosa, a gente vai lá, né? A gente vai fazer aquele trabalho de escuta telefônica, enfim, que a gente vai conversar um pouquinho mais agora sobre isso. Ali é uma teia de crimes, né, que não tem fim. Então, quando a gente fala, às vezes, numa estrutura criminosa que atua em tal delito, né, é bem complicado, porque a grande verdade é que é uma cadeia de delitos, né? Quando você vai trabalhar em zona de fronteira, por exemplo, eu trabalhei em zona de fronteira, trabalhei no divisa ali do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, em São José do Ouro, né? Aquela região mais lá para Vacaria, lá Passo Fundo, e ali a gente verifica que o crime ele é diverso, ele não se atua, ele se compensa, né? Ele se alimenta, né? As estruturas criminosas. Então, a gente não pode dizer que uma organização ele comete um só delito, mas eu digo que o tráfico de drogas alimenta todas as organizações. Infelizmente, alimenta todas as organizações. Por isso que eu sou contra a liberação do uso de drogas, né, doutor? Claro, indiscutivelmente. Também sou dessa linha conservadora, delegado. Então, na verdade, o crime organizado não é só alimentado pelo usuário. Apesar dos apesares, não é só o usuário que acaba alimentando o crime organizado. O senhor fala do tráfico de drogas. Não. Do tráfico de drogas. Não. Não é só o usuário, não. O usuário é mais um, né? É mais um que alimenta, né? É mais um que alimenta. E, infelizmente, a gente tem também a cooptação dos agentes públicos, né? Do crime organizado, né? Os agentes públicos, eu sempre digo que o crime organizado não teria tanta repercussão, tantos tentáculos, se não tivesse
agentes públicos cooptados e agentes públicos, né, de baixo escalão até o topo, né? Então, a gente tem visto aí o crime organizado financiando campanhas políticas, né? Então, é uma situação bem complexa, bem complicada, né, para se combater muitas vezes essas questões. Você pode verificar a questão da Lava Jato ali, tomamos conhecimento ali de estruturas criminosas de diversos tipos, de empresas de fachada, né, paraísos fiscais, offshore, tudo, né, praticamente um conglomerado. E vou lhe dizer, você sabe que eu fiz um trabalho de mestrado agora sobre o crime organizado, em 2020 eu concluí. E nós temos autores de renome, né, como o Zaffaroni, né, que dizem que o crime organizado é um mito, que não existe crime organizado. O crime organizado é uma invenção da polícia, né, dos políticos e da mídia, né? Autores nossos como eu estou me fugindo aqui, um autor bem famoso, mas daqui a pouco eu me lembro, que vai na linha do Zaffaroni, que diz que não existe crime organizado. Juarez Cirino dos Santos, que está escrito no livro dele, né? Então é público, eu posso dizer o nome dele aqui. Ele diz que não existe o crime organizado no Brasil, que é um mito, né? Seguindo na linha do Zaffaroni. Então, a gente tem pessoas que entendem que isso aqui é tudo uma invenção nossa, a polícia inventa. E a gente vê o PCC, os bala na cara, os mano, né, organizados, né, organizados e bem organizados. E bem organizados, é verdade. É verdade. E isso que o senhor fala é tão importante, a gente poderia aqui realmente retratar a respeito, historicamente, o que foi realmente a Lava Jato, a forma como ela se deu, não é, o envolvimento realmente de políticos, e parece que fragiliza o poder de atuação do Estado, não é? Porque imagina, a segurança pública sempre como a própria educação, a saúde, são aquelas famosas matrizes que sustentam, não é, qualquer fala política, mas quando se confronta os dados da segurança pública, quando se questiona lá o executivo, o próprio legislativo, não é, que precisa legislar no que diz respeito a oferecer aos seus estados uma melhor segurança pública, não é, e a própria atuação das guardas municipais naquele formato do semelhante que nos Estados Unidos, um formato de polícia também, não é, que procura não só resguardar lá a sociedade em todas as suas formas, seja patrimonialmente, não é, ali no combate ao roubo de carros, furtos, não é, arrombamentos, enfim, mas também desde aquela que vai ao famoso crime tributário, não é, professor? Então, realmente, parece meio ilógico ou surreal entendermos que não existe o crime organizado, que seria coisa da imprensa, que dirá das polícias. E o senhor sabe que o enfrentamento ao crime organizado, ele ao longo dos anos, né, e hoje, né, que hoje é uma realidade, né, ninguém pode negar, ele vem sendo bem difícil, e não por uma questão policial, mas por uma questão jurídica, porque a gente sabe que lá aqueles primeiros direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, ou seja, aquela proteção do cidadão contra o Estado. Isso ainda hoje, se o senhor pega a nossa doutrina penal, a doutrina garantista, ainda se tem essa ideia, que é o Estado que oprime o cidadão. E aí, para fazer esse enfrentamento ao crime organizado, de acordo com o que está prescrito ali na lei de organização criminosa, há vários juristas que entendem que essa lei ela é inconstitucional, principalmente no aspecto da infiltração policial nessas organizações. Por quê? Porque ali se fala, o senhor pega a Constituição de 88, os direitos que ali esculpidos, praticamente todos eles ali, eles são abertos, né? De sentido aberto. Pega dignidade da pessoa humana, vida privada, honra, enfim. Então, quando se pega uma das técnicas investigativas previstas na lei do crime organizado, que é a infiltração policial, que é a última ratio, ou seja, ela só deve ser colocada em prática quando as outras estiver ali, colaboração premiada, interceptação telefônica, enfim, ação controlada. Essa é a última. Quando se fala dessa olha, parcela bem grande da doutrina,
e uma doutrina balizada, diz que é inconstitucional. Veja bem, porque é invasiva a privacidade dos criminosos. Isso eu ouvi. Diz que isso é imoral, que o Estado está colocando um agente dentro de uma estrutura. Isso que se faz nos Estados Unidos desde a década de 70. Nós estamos discutindo agora se a gente pode colocar alguém dentro de uma estrutura criminosa para evitar roubo, latrocínio, homicídio, e se verificando primeiro estamos olhando o quê? Estamos olhando, né, verificando o direito fundamental do bandido. Então, parece uma coisa, aquele garantismo hiperbólico unidirecional, ou seja, para o bandido. Então, teve um autor, que é o Feldens, né, que ele escreveu um livro sobre isso, e ele deixa claro, olha, quer dizer, então, para mim ter direito fundamental, tem que ser réu no processo. Que maravilha! Né? Eu como vítima, não tenho direito fundamental nenhum. Não tenho advogado, não tenho nenhuma estrutura do Estado por trás de mim. Né? E sem falar, professor, que muitas vezes a condenação por uma vítima é perpétua, não é? No momento que uma vítima tomba, ou seja, que ela morre, pronto, e aí? Nunca mais essa vítima vai levantar dali. Ela está deitada de forma perpétua. Professor, mas isso tudo a gente percebe que existe uma ideologia muito forte, não só no próprio Brasil, mas enfim, a gente percebe isso inclusive na própria América Latina, nesse sentido, de forma tão ideologizada. Isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer comunidade. Porque eu fico observando a mesma Carta Magna, a mesma Constituição de 1988, que diz que todo cidadão pode dar voz de prisão, não é? Ok, o cidadão observou, deu voz de prisão. Cidadão comum, não é aquele que está investido com a autoridade policial. Pode dar voz de prisão. Mas, ao mesmo tempo, que é contraditório. Já temos aí, agora bem recente, a jurisprudência falando a respeito da suspeita fundada, ou da fundada suspeita, não é? Se abordar o camarada, o cidadão ali, tem que haver um fundamento, esse fundamento tem que ser muito bem claro, porque aí temos um problema, não é? Como assim abordou alguém, não é que não estava em suspeita? Como o senhor foi oficial da Brigada Militar, obviamente que o senhor transita muito bem sobre esse tema, não é? Quando se trata de que, poxa, e agora? O que estamos vivendo? Que dias são esses? Que jurisprudências são essas? Pois é, olha, essa é uma questão que ela é milenar nessa discussão, né? Essa discussão da fundada suspeita, né? Quem é que tem... Nós tivemos agora decisões judiciais aqui que me deixaram de cabelo em pé, né? Então, uma abordagem que foi feita num veículo, foi encontrado uma quantidade enorme de drogas dentro daquele veículo, ou seja, um tráfico, de repente, interestadual, enfim, um tráfico de drogas ali estampado na nossa cara. E aí, né, os policiais foram lá, fizeram a apreensão das drogas, levaram, essas pessoas foram autuadas em flagrante, tudo dentro do que diz a lei, mas aí o entendimento judicial que essas pessoas não poderiam ter sido abordadas porque não havia uma suspeita, uma fundada suspeita, ou seja, o princípio da dignidade humana foi colocado nesse patamar. Inclusive, o André do Rap foi solto, aquele grande, né, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Veja bem, né? Então, assim, ó, realmente, esse garantismo hiperbólico que se chama aí, né, um garantismo que vai nas alturas, né, ele permeia hoje, infelizmente, as nossas universidades, né, e são nas nossas universidades que são formados os nossos doutores, né, que vão ser depois delegados, juízes, capitães da brigada, promotores de justiça, né? Então, realmente, é uma questão bem complexa, bem complicada, né? E isso que eu estava lhe dizendo, que eu passei por duas polícias, né? E por dois sistemas de justiça penal. Aquele sistema de justiça penal que aplicava a lei, né? A lei como deveria ser aplicada, e um sistema de justiça penal hoje hipergarantista. Então, uma pessoa, para ser presa hoje, ela tem que fazer força, muita força. E principalmente por essa mudança legislativa que se teve, né, nessas medidas cautelares, né, essas medidas cautelares aí, que substituem a prisão,
Hoje, o regime, eu sempre digo, não existe regime semiaberto, existe o regime sempre aberto. Porque a pessoa que está no regime semiaberto, ele está solto. E principalmente esse uso indiscriminado de tornozeleira aí também. O cara é bandido, ele vai ficar em casa. É óbvio que ele não vai ficar em casa com uma tornozeleirinha ali. Ele vai continuar cometendo os crimes que ele vinha cometendo. E as saidinhas, né? A pessoa, eu sempre brinco com meus alunos, né? Os alunos me perguntam o que é, né? O que é a graça e o indulto. Digo, olha, pessoal, a graça e o indulto é o seguinte, dia 23 de dezembro, os presos saem da cadeia, né? Vão para suas residências, antes de passar, compram presentes para os seus familiares, passam o Natal e o Ano Novo junto com os seus familiares e voltam felizes para a cadeia no dia 2 de janeiro. Isso é o quê? Isso é o indulto, né? Muito boa, professor. Boa, muito boa essa aí. Bom, ESBM, Escola Superior de Oficiais da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Estamos ainda dentro do tema abordagem atuais de segurança pública. E hoje temos a satisfação de conversar com o professor, o delegado Luiz Carlos Rossing, ele que também foi oficial da Brigada Militar, atualmente delegado lotado na 2ª Delegacia de Alvorada, conhece como ninguém essa estrutura da polícia, da segurança pública. E a gente está tratando aqui sobre lei da organização criminosa, a lei 12.850 de 2013, não é? E aqui estamos trazendo algumas informações muito importantes para você que nos assiste, para você aluno, não é? Porque olha como importante é falarmos sobre segurança pública, e a gente poderia discorrer sobre várias outras abordagens, vários outros tópicos, mas queremos aproveitar aqui que o professor Luiz Carlos Rossing, não é, está abertamente passando a sua cátedra no que diz respeito, então, a esse tema tão instigante, associação criminosa, crime organizado, quadrilha ou bando. Professor, o que mudou a essa lei 12.850 de 2013? O que trouxe ela de novo, ou realmente não trouxe algo tão novo assim, considerando que aqui estamos falando também sobre a questão da dignidade da pessoa humana, que parece que ela olha para um lado, apenas um lado, de forma unilateral. Aliás, unilateral, porque de bilateral nada, né? Porque eu fico pensando, dignidade da pessoa humana, aquele trabalhador que aposentou depois de longo tempo de vida, que ganha exatamente um salário mínimo, e desse salário mínimo ele tem que pagar seus medicamentos para sua própria sobrevivência, pagar seu aluguel, não é? E fazer de tudo possível para viver, então, com seus R$ 1.200. Cadê a dignidade da pessoa humana, professor? Pois é. A gente, hoje, as constituições ocidentais, né, elas preveem alguns chamados mandados expressos e implícitos de criminalização, tendo em vista esse crescente do crime, né, principalmente do crime organizado. Então, a gente verifica na nossa estrutura constitucional, ali no artigo 5º, que nós temos esses mandados, né, expressos de criminalização. Então, ali nós temos, né, expressamente a determinação por legislador, né, expedir leis, né, que impeçam o tráfico de drogas, a tortura, o racismo, né, os chamados crimes hediondos. Toda essa legislação, ela foi, de uma forma ou de outra, criada. Só que o nosso legislador, ele é romântico, né? Ele é muito romântico, o nosso legislador, né? Então, dentro desse rol aí, do crime de tortura, dos crimes hediondos, enfim, do terrorismo, veio também para nós a lei de organização criminosa, que é a lei 12.850, né? Então, cumprindo o mandamento constitucional, essa lei nos chegou, e essa lei, ela realmente, ela define organização criminosa. Nós tínhamos outras leis anteriores que não definiam organização criminosa, e principalmente o método de aplicação dessa técnica e essas técnicas investigativas que tem nessa lei. Então, veio uma lei para disciplinar. Só que, né, a lei, ela é bonita, né? Só que a aplicação dela depende de muitos meios, né? Meios humanos, meios materiais, enfim. Então, essa lei, a lei 2.850, ela diz que
eu não gosto de ler lei, mas só para mim, a gente tem essa ideia que fazer essa, né, essa exposição, diz assim, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estão 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, tem que ter 4 ou mais pessoas, né, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, não precisa ser só financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, nós temos aqui, basicamente, 4 ou mais pessoas cometendo crimes com penas superiores a 4 anos e com um grupo bem estruturado. Bom, então a gente vê que esses crimes que abarcam essa lei são crimes, para o nosso direito, crimes de monta, né? Então, ali nós temos o homicídio, nós temos o latrocínio, nós temos o roubo, nós temos o estupro, enfim, esses crimes, o sequestro, o cárcere privado, enfim. Então, esses crimes não poderiam mais ser investigados da forma como eram os crimes da década de 40, quando foi criado o Código Penal. Então, se buscou uma legislação, aí né, o Brasil ratificando tratados internacionais, principalmente a Convenção de Palermo, né, que o STF diz que não integrava a legislação, porque o direito penal ele tem que ter lei específica, formal e materialmente. Então, o STF diz que não, o STJ até que diz, quando o Brasil ratificou a Convenção de Palermo, que aquelas convenção, né, aquelas previsões daquela convenção, né, entravam no ordenamento jurídico brasileiro. O STF diz que não, e o legislador precisou, né, editar leis desse sentido. Vieram várias leis antes da 12.850, mas elas não definiam o que era crime organizado e não definiu a forma como o crime organizado deveria ser enfrentado. E essa lei 12.850 veio com esse objetivo. Então, essa lei, quais são, aí o artigo 3º diz quais são as formas e os meios de obtenção de prova. Aí nós temos a colaboração premiada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, a ação controlada, o acesso a registros, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, e infiltração por policiais em atividade de investigação. Essa infiltração policial é o que mais causa polêmica na doutrina e na jurisprudência. Então, eu fiz o meu trabalho a respeito disso. Por quê? Porque, como tudo que a gente já falou, né? Então, nossa Constituição, né, prevê aqueles direitos ali, entre eles a intimidade, a vida privada. Ela é uma técnica investigativa altamente invasiva. Então, o que se tem hoje? E outra coisa, a questão principal disso. O policial pode cometer delitos quando integrado a uma organização criminosa? E aí? Aí vem a doutrina em cima do muro. Toda a doutrina em cima do muro. Diz que pode cometer os mesmos crimes que da organização, que a organização comete. Então, se ele vai investigar, por exemplo, vai ingressar numa organização que comete tráfico de drogas, ele pode cometer o tráfico de drogas. Como a lei é bonitinha, né? Só como a gente já falou anteriormente, né? Os caras não cometem só o tráfico, né? Cometem o roubo, furto, estupro, homicídio, né? Então, a doutrina, ela abarca aí. Tu pode cometer o que tu está investigando. A maioria da doutrina diz isso. Então, a gente vê já a dificuldade, né? A situação delicada que fica o policial numa situação como essa. Ele vai ser colocado, agora veja bem, né? Isso lá na minha apresentação eu coloquei, né? Para a banca. Veja bem, eu sou policial, eu ingressei numa organização criminosa. Por um motivo ou outro, eu sou descoberto. Sou descoberto. Ou não sou descoberto, e eu, para ser fiel à organização criminosa, me determino que eu mate uma pessoa, um rival, ali na minha frente, ali na frente da organização criminosa. E aí?
a organização criminosa, ela investiga tráfico. Ela investiga tráfico de pessoas, tráfico de armas. Como eu fico nessa situação? A doutrina majoritária diz que não pode, que o policial vai ser responsabilizado. Então, é uma situação bem complexa, né, de se aplicar, de se materializar essa questão dessa infiltração. Doutrina mais balizada, mas aí estrangeira, diz que o policial ali nessa questão, porque não se sabe, quando ele cometer o crime, a lei, ela mais ou menos, ela se direciona para excludente de culpabilidade, inexigibilidade quando diversa. Mas tem parte da doutrina que diz que não, que é excludente de antijuridicidade, ou seja, aqueles, né, legítima defesa, estado de necessidade, legal. Mas tem uma doutrina mais abalizada, nós não temos jurisprudência disso ainda, mais abalizada que diz o seguinte, que o policial, o que depende tudo do domínio do fato. Então, se o policial, ele não partiu dele, né, o ato criminoso, o ato de cometer, ele foi determinado que ele cometesse, ele está abarcado pela excludente da culpabilidade, da inexigibilidade de conduta diversa. Porém, se partir dele a proposta, mas como é que vai provar isso também? Mas, enfim, academicamente, se partir dele a proposta do cometimento de crimes, sim, aí sim ele vai responder pelos atos praticados. É uma questão que o policial não é obrigado a ingressar na organização criminosa. Então, é difícil encontrar alguém que queira, né, não ganhar nada e ter a pele em risco, né? Exatamente. O alto risco... E a própria infiltração, a própria infiltração, para ser autorizada, se busca no princípio da proporcionalidade, né? Aquelas três: adequação, necessidade e proporcionalidade no sentido estrito. Né? O juiz avalia, no caso concreto, da necessidade dessa infiltração policial para investigar esses delitos que o delegado ou o promotor de polícia sugeriram que esse policial estivesse infiltrado. Professor, até agora me vem a preocupação no que diz respeito à figura deste policial, seja ele homem ou mulher, claro que geralmente é o homem, não é? Até pela prática por si só. Não que, obviamente, que as mulheres não participam, até porque a gente sabe o quanto as mulheres hoje estão comandando o crime organizado. Mas, professor, como o Estado se comporta, e aí, obviamente, o senhor, enquanto delegado, poderá nos responder. Primeiro, que é um altíssimo sigilo, não é nem um sigilo, é um altíssimo sigilo, não é? Até por conta do altíssimo risco que existe, não é, sobre aquele servidor da segurança pública, aquele policial que está ali infiltrado. Mas pós esse evento, também quero perguntar, porque me preocupa em saber, não é, a saúde mental deste policial após esse período, porque realmente ele não ganha nada. Pelo contrário, ele ganha um altíssimo risco sobre a sua própria vida em nome da sociedade, porque ele está ali cumprindo o dever legal que a ele, naquele momento, é lhe incumbido. E como o senhor falou, primeiro que é difícil você encontrar. Primeiro tem que ser um camarada extremamente técnico, extremamente treinado, não é? E com uma boa saúde mental. Como funciona após este evento? Depois, obviamente, eu gostaria que o senhor permanecesse nesse mesmo tema. Olha, isso se verifica também no dia a dia, né, o doutor Roberto? Porque os policiais se deparam com os mais diversos atos criminosos, né, no enfrentamento, né? Muitas vezes eu pessoalmente já participei de operações policiais onde bandidos morreram, né? E é claro, cada pessoa, cada policial tem o seu contexto. Eu vou dizer por mim, né? Mas eu não estou pegando aqui por mim, estou dizendo por mim. Eu nunca busquei ajuda psicológica para nenhum tipo de operação que eu fui, independentemente do resultado da operação, né? Independentemente do resultado. Agora, é evidente que deveria o Estado ter uma estrutura, né, para que esses policiais que se deparassem com esses eventos criminosos tivessem um apoio, um respaldo, porque olha, o cara tá com a espada de Damocles na cabeça, né? Imagina, tu pode ser morto pela organização criminosa ou tu pode ser preso pelo próprio Estado, que está cometendo delitos ali que muitas vezes alguém vai dizer que não devia ter cometido, né?
Então, Sem realmente, dúvida, né, sem a dúvida. lei, a lei ali também, ela faz ali uma previsão de que o policial pode ser colocado também com aquela proteção de testemunhas ali, né, ser colocado naquele programa de proteção de Sim. testemunhas também, mas é uma questão realmente que fica em aberto, doutor Roberto, bem em aberto, né? Essa questão aí né, do policial ter um acompanhamento, principalmente um acompanhamento psicológico. Nós não temos, a lei não contempla isso, né? Ela diz que tem que ter, mas não diz como que tem que ter, né? Então, o próprio César Roberto Bittencourt, né, ele faz quando ele comenta isso, olha, a lei é boazinha, né? Ela diz que tem que ter, né? Mas não diz como vai se fazer, né, doutor Roberto? É verdade, é verdade. Nós e advogados e o senhor também como delegado, confrontamos isso diariamente. Não é a lei bonitinha no seu aspecto, mas aplicabilidade zero, né? Pois bem, falamos sempre que, e a gente tem visto até pela forma como eles se comportam, que as organizações criminosas estão, por mais que a gente percebe, não é, o quanto a polícia tem trabalhado, a gente percebeu inclusive no período de Covid, não é, você percebia claramente um trabalho de inteligência extremamente habilitado, extremamente competente, até porque até chegar naquele momento de oferecer ou conversar com o juiz ou o Ministério Público para dizer, olha, teremos que filtrar alguém, significa que a inteligência está trabalhando de forma dioturnamente, ela está trabalhando de forma técnica, de forma competente e trazendo resultados. O Estado está realmente empenhado nesse sentido, professor? Enquanto delegado, o Estado está junto neste momento? A inteligência está apurada realmente? Existe estrutura técnica? Por exemplo, a gente sabe que os presídios hoje, na sua grande maioria, são invadidos por drones levando material, não é? Levando o entorpecente, enfim, não é? E hoje a nossa polícia, tecnicamente, como ela está para que ela possa realmente ter uma polícia de inteligência? Doutor Roberto, eu lhe digo assim, a polícia do passado, e quando eu digo passado, eu pego década de 70 e 80, trabalhava com o quê? Massificação. Era policial na rua, bastante, aquele Pedro Paulo que tinha na Brigada Militar, né? Aquele policial de quarteirão, aquele que nosso filho atravessava o nosso filho com a rua, enfim, levava no colégio, enfim, deixava ali na porta do colégio, né? Acompanhava. Então, existia uma massificação da Brigada Militar e muitos policiais para investigar. Por isso que a gente tem, né, essa é a minha percepção, aquela quantidade muito menor de crimes, porque existia o policiamento e existia o policial civil no caso de a brigada não ter conseguido evitar o crime. De uns tempos para cá, né, e eu boto aqui a partir da década de 90, 2000, se começou a mudar essa concepção, né? Que não se exigia mais a presença do policial na rua tão ostensivo, né? Se procurou mais trabalhar com inteligência, principalmente para enfrentar crimes financeiros, crime organizado de todos os tipos. Mas olha bem, doutor Roberto, eu vou lhe dizer assim, ó, realmente, hoje as estruturas das instituições trabalham muito com inteligência. Mas eu vou lhe dar dois casos. Veja bem, doutor. Eu vou fazer um trabalho de inteligência. Eu vou pegar o caso, eu vou pegar um caso concreto, senhora, aqui, e para o seu público, que está ouvindo aqui, para o nosso público. O caso do Jacarezinho, tá? Vou pegar o caso completo, mas concreto, aquele caso. Um caso bem, né, recente. O que aconteceu ali? A Polícia Civil, lá, as forças de segurança lá do Rio de Janeiro, eles fizeram um trabalho de inteligência enorme. Eles sabiam onde estavam as armas, sabiam onde estavam as drogas, sabiam onde estavam os traficantes, era só arma pesada. Bom, eu estou com um material todo de inteligência, estou com um caderno de inteligência, eu sei onde é que está o fulano, o ciclano, sei onde é que estão as armas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele caderno de inteligência e dar na cabeça do bandido? Não, eu tenho que botar uma tropa operacional para ir lá, né? Que ele sabe onde vai estar, né? Vai ter que ir lá, no local, buscar esse material. E o que acontece? Tu chega no local, tu é recebido a bala, né? Com armas muitas vezes muito mais potentes do que tu tem, e tu acaba matando lá nos 15, 20 bandidos, a polícia. O policial morreu lá naquele local,
certo? Um policial morreu, arrecadaram armas de alto potencial, de alta lesividade, e o que se disse? Faltou inteligência, mas pelo amor de Deus, só com o relatório de inteligência, vai dizer, por exemplo, o bandido, olha, está aqui o relatório de inteligência, te entrega. É óbvio que não. Então, ali se criticou a polícia. Eu sempre digo, quem não entende nada de segurança pública, vem para a televisão dizer que faltou inteligência. Mas o que não faltou, naquele caso de Jacarezinho, o que não faltou na Cruzeiro e o que não falta nessas operações da Polícia Civil é inteligência. Agora, tu ter só a inteligência não adianta, tu tem que ter a força. E a força se consegue como? A força se consegue com uma tropa especializada que vá fazer esse enfrentamento. Só quer ver uma coisa, quando eu lhe falei que na Alvorada diminuiu a criminalidade em Alvorada, por que foi? Porque os bandidos acham que o delegado Luiz Carlos é bonzinho? Ou não? Quando nós vimos que a coisa estava muito difícil, a gente sensibilizou os órgãos, as autoridades, para que colocassem vários brigadianos lá, né? que nós tomássemos a Alvorada com operações semanais em todas aquelas comunidades, todas aquelas vilas de Alvorada, para que aquilo diminuísse. É um cobertor curto, eles saíram dali e foram para outro local? É verdade, mas só diminui o crime com a presença do policial na rua e com a presença do policial na investigação. Então, a gente reunia lá 100 e poucos policiais, 150 policiais. Eu fui numa operação no Umbu, há uns 2 anos atrás, né? A gente reuniu mais de 150 policiais militares e civis. Nós tomamos aquele local. É óbvio que o bandido não vai querer estar lá. Tá sem policial aqui dentro, como é que eu vou entrar? Foi aí que diminuiu o crime. Eu sinceramente, teve um comandante-geral da brigada, eu não vou dar o nome dele, que ele é meu amigo, mas que ele disse, olha, Luiz Carlos, não tem como, se tu não botar o policial na rua, se tu não botar o policial a investigar, não adianta tu ter 20 policiais atrás de um computador. Ele vai descobrir onde é que o Luiz Carlos está, mas e quem é que vai pegar o Luiz Carlos? Quem é que vai pegar a gangue do Luiz Carlos? Então, eu lhe digo, nós trabalhamos com inteligência hoje, a polícia trabalha com muita inteligência. Mas, infelizmente, né, muitas vezes as pessoas não entendem e dizem, não, deu 15 mortes porque eles sabiam onde estavam os caras. Sabiam que aquela monte de arma que estava na mão dos caras, aqueles bandidos. Entendeu? Então, realmente tem razão, né? Principalmente também com esses crimes de lavagem de dinheiro. A Polícia Civil tem um laboratório, né, de inteligência muito grande em cima disso, a gente bate muito em cima disso. Então, os órgãos de inteligência realmente das forças de segurança do Estado, e eu posso falar pela Brigada Militar também, que também trabalhei em órgãos de inteligência da Brigada Militar, são fortes, são muito bons. É verdade, isso a gente tem percebido pela atuação que a gente também tem, o quanto há empenho, sim, o quanto há um preparo muito, muito elevado, não é? E isso tem realmente trazido resultados. Imagina, houve 15 presos mortes e apenas um policial que lamentavelmente veio a óbito nessa operação. Isso indiscutivelmente, quem compreende o mínimo possível vai entender que sim, houve inteligência. Porque senão os números seriam muito maiores, né, professor? E eu fico, assim, estupefato quando eu vejo órgãos de imprensa, né, dizendo o seguinte, não, essa operação foi mal calculada, foi errada, foi bruta, houve uma brutalidade. Morreu só um policial e morreu 15. Ou seja, mas pelo amor de Deus, tinha que ter morrido 15 policiais e 15. Bom, aí tá certo. Né? É um por um, é olho por olho, não é assim que funciona. O Estado ele tem que ter a força, sim, ele tem que ter uma força muito maior que a do bandido. Se nós não tivermos uma força maior que a do bandido, então vamos fechar as portas, ninguém consegue sair mais na rua ali. Não vamos mais sair na rua, deixa assim e entrega para eles. Não é assim. O Estado tem que ter uma força muito superior à do bandido. Né? E eu vou lhe dizer, eu peguei uma polícia do passado, o cidadão respeitava o policial e o bandido tinha medo. E assim tem que ser. E é assim que tem que ser. Não, eu vejo gente dizendo que o bandido tem que respeitar o policial, mas quando é que o bandido vai respeitar o policial? Meu Deus do céu. Onde é que isso vai existir? Nem aqui, nem nunca. Eu respeito o policial, a minha mãe respeita, meu filho respeita, minha mulher respeita o policial. Agora, só acha que o bandido que está ali para assaltar vai respeitar alguém? Se ele puder matar o policial, ele mata. Então, nós tínhamos isso no passado. Né? Eu peguei essa transição, e eu sempre digo na academia, eu não estou dizendo que aquela polícia era melhor do que essa, ou essa é pior do que aquela, porque a cultura da sociedade mudou. E os policiais fazem parte da cultura dessa sociedade.
mas que eu vou lhe dizer que aquela polícia do passado dava mais resultados, dava. Tanto é que dava mais resultados que eu lhe dei o índice ali de 11 mil mortes no ano em 1979, 80, e agora em 2017 nós tivemos 65 mil, 2016, 65 mil mortos. Olha a diferença. Onde é que está o problema aí? Onde é que está a questão? Então, eu lhe digo, se o sistema de persecução penal, eu sempre digo, ele começa aonde o sistema de persecução penal? Lá com o policial militar atendendo a ocorrência, até o juiz, né, exarando uma sentença. Se alguém ali naquele meio ali falhar, desaba o edifício da persecução penal. Desaba o edifício, não adianta. Não adianta. Eu tive agora, há uns 3 meses atrás, um caso emblemático para mim, mas emblemático. O cara tinha sido preso por nós, no dia, vou dar um dia fictício, eu não me lembro exatamente o dia do mês, no dia 5 do mês, ele foi preso. No outro dia, ele estava no mesmo local cometendo o mesmo crime, e foi preso de novo. E disse para nós, não, e amanhã eu vou ser solto de novo. Então, que horror. Se uma sociedade chega nesse ponto, né, agora tivemos um caso de uma audiência de custódia, onde o preso está aí nas redes, mandou o juiz soltando ele, né, dando uma medida cautelar diversa da prisão, ele mandou o juiz para tudo quanto foi lugar. E o juiz, né, entendeu? Então, eu vou lhe dizer, né, que o princípio da autoridade, né, nós perdemos o princípio da autoridade. O princípio da autoridade. Aqueles velhinhos lá atrás nos ensinaram, aqueles juízes, aqueles policiais, lá atrás nos ensinaram, os nossos avós nos ensinaram. Nós perdemos agora, infelizmente. E para recuperar isso é difícil, é difícil. Mas eu vou lhe dizer, ó, eu já poderia estar aposentado desde 2012. Desde 2012. Nós estamos em 2022. E eu continuo trabalhando e acredito numa mudança de paradigma, né? Onde o cidadão seja considerado cidadão e o bandido seja considerado bandido. Né? Essa é, assim, é o que aconteceu no passado. Doutor Roberto, quando eu falo, eu peguei a polícia antiga. Eu peguei o sistema, não vou falar só a polícia, o sistema de persecução penal. O que a sociedade entendia? A sociedade entendia que criminoso era criminoso, cidadão era cidadão e policial era policial. Tinha mazelas na polícia? Tinha. Tem mazelas na polícia? Tem mazelas na polícia. E nós enfrentamos isso de peito aberto, isso aí. Mas a gente não pode, por isso, deixar que a criminalidade tome conta e bote o cidadão embaixo da rede. Não podemos deixar isso de forma alguma. Professor, estamos falando então de uma nova geração, indiscutivelmente, uma geração onde os seus julgados são questionáveis, não é? Onde parece não existir mais a diferença do que realmente é a dignidade da pessoa humana. Estamos vendo uma precariedade de uma educação moral conservadora que é questionada hoje em nome de ideologias de liberdade, não é? Trazendo a sua atuação, assim como o próprio crime organizado, na nossa sociedade de hoje, professor. Essa relativização aí do crime, né, relativização dessas condutas criminosas, me causa perplexidade, essa relativização. Ou seja, o criminoso, ele ser colocado como um produto, como tu diz para uma pessoa, não, a culpa não é tua. Essa gatilho que tu puxou, não foi tu, foi a sociedade. Se tu diz para uma pessoa dessa, uma pessoa despreparada, bom, realmente, não sou eu o culpado, vou continuar fazendo a mesma coisa. E a gente sabe muito bem, né, que a responsabilidade ela é individual, a responsabilidade. Ela é individual, a responsabilidade. Eu não creio nisso. Eu não creio que existe uma culpa de uma sociedade por um ato criminoso bárbaro. Né? E quando se vê naqueles livros acadêmicos que o Tício roubou, né? O Tício, o pai do Mévio, roubou um litro de leite do mercado e está preso. Isso não existe. O princípio da insignificância para esses casos é aplicado já desde a década de 80. Isso é aplicado. Mas insistem com isso para dizer que aquele que está lá furtando leite, ele é produto da sociedade. Mas não é desse que eu estou falando. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que estupra, daquele que tira a vida de uma pessoa por um celular. É desse que eu estou falando. Né? Esses crimes famélicos que têm o condão de... Isso não é desses que a gente está falando.
E essas pessoas não ficam presas, como dizem hoje, não, de forma alguma. Então, eu queria dizer assim que a gente, hoje, eu espero ainda que as instituições, que a própria sociedade, né, que termine essa relativização, essa cultura de que criminoso ele é um produto da sociedade, que nós somos os culpados pelos crimes cometidos por eles. Não, não somos, não. E eu vou dizer mais, eu fui um guri pobre, eu com 14 anos, eu não quero pegar como exemplo, mas com 14 anos, eu trabalhava no supermercado de empacotador, pegava às 4 da tarde e ia até 1 da manhã trabalhando para ajudar a sustentar a minha casa e estudava de manhã. Então, eu não acredito nessa hipótese de que, não, a culpa é dos outros. A culpa de quem comete o crime é dele. E ele tem que ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Muito bem, professora. A sua fala ela é extremamente importante e técnica, não é? Até para que os nossos alunos aqui que nos acompanham, não é? Em nome da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, a sua fala é muito técnica e importante. Não está usando a questão moral pessoal, mas realmente eu vou de acordo, não é? Também digo que não foi muito semelhante à minha trajetória, porque esse espírito moral, não é, de forma conservadora que nos assiste, ela realmente faz com que a gente possa também dizer que essa boa conduta traz bons resultados. E aí o senhor trouxe como exemplo aquele tão conhecido, não é, nas nossas academias jurídicas, não é, o que diz respeito ao Tício Névio, não é, aquele crime famélico, aquele crime de menor potencial. Estamos falando desse crime organizado, esse crime organizado que prostitui, esse crime organizado que rouba de todas as formas, não é? Esse crime organizado que capta, sim, alicia, inclusive, as voltas das escolas, não é? E uma coisa importante, eu passava por escolas algum período aí, entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, e eu, dentro de escolas, aplicando um projeto naquele momento de extensão da faculdade, me chamava a atenção as famosas biqueiras dentro das salas de aula, professor, as biqueiras. Então, realmente, precisamos repensar a nossa sociedade e precisamos repensar a forma como queremos, sim, não é para que, não as próximas gerações, mas essa geração, essa agora, essa sociedade aqui que estamos passando e vivendo. Como delegado, já ao longo da carreira, professor, qual a perspectiva que ainda o senhor visualiza ou vislumbra? Olha, eu ainda me considero um guri novo ainda, né? Não, a gente vai continuar aí nessa labuta, nessa luta aí. Eu gosto muito de conviver ao lado de policiais, né? Sejam eles policiais militares, policiais civis, policiais federais. Sou um conservador também, né? Sou um conservador e espero, né, como eu falei anteriormente, que essa mudança de concepção, essa mudança de paradigma, que haja uma mudança de sociedade, né? Que essa relativização de tudo que se faz hoje, né, principalmente dessas questões criminosas, isso mude, que a nossa sociedade se amolde, né, principalmente nos valores cristãos, né? A gente que lê São Tomás de Aquino, se perdeu isso, né? Se perdeu Santo Agostinho, né? Santo Alberto Magno, se perdeu esses valores que se tinha na nossa filosofia, né? A nossa filosofia hoje é calcada em Nietzsche, calcada nesses caras que querem ver a desconstrução, que querem ver as famílias jogadas na lata do lixo. Então, que se volte isso, esse aspecto religioso que se tinha dentro dos lares. Muitas vezes se diz que havia uma opressão familiar. Meu Deus do céu, né? A família, eu vivi numa família tradicional, né? Meu pai e minha mãe, assalariados, e mais 2 irmãos, calcinha curta. De que chute. Boa, que chute! É verdade. E era feliz, né? E tenho saudades daquela época. E a gente vê hoje, né, que dizem para essa juventude que não viveu aquela época, que os pais oprimiam os seus filhos naquela época. A professora, doutora Roberto, a dona Idar, falecida dona Idar, que tive contato com ela até pouco antes de ela falecer, era minha mãe na sala de aula. Né? Eu respeitava ela como respeitava a minha mãe na sala de aula, a professora Idar. Eu tenho até o último caderno do primeiro ano
primário lá, o primário, né, que se chamava, né? Sim, primário, exatamente. E esse princípio de autoridade eles conquistavam não na porrada, conquistavam nos exemplos. E, infelizmente, hoje se quebrou o princípio da autoridade pelos péssimos exemplos que são dados para essa juventude que está aí, que tudo pode, sexo liberado, droga liberado, álcool liberado. É por isso que a nossa juventude ela está nessa situação aí, né? Claro que não são todos, mas uma grande quantidade é jogado na cabeça deles, isso aí, principalmente para essa mídia, né? Essa grande mídia, né? Pelos meios, pelas redes sociais. Então, isso tudo aí, né, causa males assim significativos para a sociedade, principalmente para os nossos jovens. Principalmente para os nossos jovens. A sua fala é importante e eu aqui quero, obviamente, vou deixar o senhor bem à vontade também, professor, na questão do nosso tempo, que já se torna exíguo, mas por uma questão de uma boa moral, ainda que ela é provada via documentos, não é? E o porte, a posse e o porte de arma? Doutor Roberto, eu vou lhe dizer que o direito de defesa é um direito natural, e está inclusive na Bíblia, o Na direito de Bíblia, defesa. correto. As pessoas têm o direito de se defender, sim, as pessoas. Eu fico muito... Quando a gente vê um comerciante pagando seus impostos, está ali com o comérciozinho dele, o cara não tem antecedentes, é trabalhador, e aí não tem a mínima condição de se defender, ou cidadão que vai para o trabalho. A gente tem meios para que essas armas sejam controladas. Existem, mas as pessoas têm o direito natural de se defender. Sim, tem o direito natural. O bandido, porque ele vai... hoje, por exemplo, o bandido sabe, o criminoso sabe que as pessoas não podem ter arma. E, aliás, se eu usar uma arma, né? Essa pessoa não tem porte de arma e usa a arma, mesmo que legalmente, é capaz de ser preso. Está com um porte legal, já está com o crime na mão. Já está com crime, Então, exatamente. eu vejo que tem que ter uma flexibilização muito maior para o porte de armas, muito maior. As pessoas têm o direito de se defender, né? Agora, infelizmente, eles querem liberar a droga, mas a arma para se defender, não. Né? Querem liberar o aborto, né? Querem que o aborto seja liberado, né? Mas para a defesa, não. Então, que Estado é esse? É um Estado totalitário? Né? Que Estado liberal é esse? Que Estado liberal é esse? Importante, aqui o senhor acabou de suscitar aquele caso, não é? Envolvendo dois adolescentes, não é? Porque quem estuprou, não sei se dá para dizer que foi estupro, não é? Porque estamos falando de dois adolescentes que infringiram, não é? Né? E, no entanto, houve aquela forma extremamente estranha, não é? De aborto. Eu fiz realmente meu trabalho de conclusão de curso trabalhando sobre salvaguardando os interesses do nascituro. E fui convidado, inclusive, para que pudesse ter dado uma entrevista sobre aquele tema, professor. E eu, por motivos pessoais e ao mesmo tempo profissional, naquela segunda-feira não pude participar, então, dessa entrevista na TV. Mas agora o senhor acabou de me fazer suscitar e vou, obviamente, trazer isso para que os alunos também possam fazer suas reflexões. Professor, que caso emblemático foi esse, professor? Dois menores, uma menina, uma criança, não é? Grávida, a criança já formada dentro da outra criança, e aí arranca-se isso? É assim mesmo, professor? É uma questão assim que nos causa... veja bem, vamos aqui, ó. A legislação penal, ela autoriza o estupro em duas hipóteses, né? Desculpa, o aborto. Em caso de estupro e em caso de risco de vida da mãe. Agora, eu pergunto o seguinte, o estuprador, ele tem todas as garantias constitucionais do lado dele. Possivelmente não fique, né, preso, sei lá quanto tempo, não vai ficar muito tempo na cadeia, o que merecia, né? E essa criança que foi retirada à força, né, foi morta, né? Possivelmente poderia ser uma grande pessoa, poderia salvar outras vidas, um médico, sei lá, não se sabe.
Então, são coisas assim, e desse caso, foi um ato, assim, eu acho um ato, entendo, um ato de crueldade muito grande. Não é? Estava uma criança formada já dentro da útero da mãe, e me parece que muitas vezes as decisões judiciais, elas são culminadas por um patrulhamento que há, né, de certos setores, né, da sociedade. Ou seja, o juiz já está com medo se não der aquela sentença, se não determinar. Aquela juíza que determinou que aquela criança ficasse afastada do lar, ela sabia de todo o caso, aquela juíza promotora. Ela foi trucidada nas redes sociais. Chegaram a dizer que ela cometeu o mesmo delito do estuprador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, foi um caso, para mim, emblemático, um caso triste, né? Mas isso é fruto do que eu venho lhe dizendo, dessa relativização, dessa mudança de cultura, né? Que tudo pode, né? Nem a nossa vida mais tem valor. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Infelizmente. Infelizmente. Muito bem, estamos pela Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, com o tema principal abordagens atuais de segurança pública. Nesta noite, tivemos o prazer de conversar com o delegado Luiz Carlos Rossing, ele que também é professor, mestre, não é, com algumas obras escritas, não é, falando sobre lei de organização criminosa, discorreu sobre questões histórica, obviamente moral, e a sua atuação também enquanto foi oficial da Brigada Militar e hoje delegado de polícia lotado na 2ª Delegacia de Alvorada, e já trouxe bons, excelentes resultados pela sua atividade. Professor, indiscutivelmente, a ESBM quer aqui agradecer a sua gentileza em ceder a sua cátedra, não é, em compartilhar o seu conhecimento. E para isso eu quero, obviamente, pedir as suas considerações finais e dizer que queremos ouvi-los em outro momento, inclusive a ESBM está muito feliz por tê-lo no quadro nesta noite, em outros momentos especiais que virão à frente aí. Doutor Roberto, foi um prazer conversar com o senhor. Olha, o senhor é uma pessoa... Gostei muito do senhor, não sabia que ia gostar tanto, assim, sabe? De participar de um programa de uma pessoa, assim, tão maravilhosa, assim, sabe? Conservador, dá para ver, que tem um coração bom, né? Que preza pelo cidadão, preza pela vida. A gente precisa de tanta gente assim nesse mundo, né? E eu estou aqui, na minha frente tem um aqui. Então, eu lhe agradeço muito pela essa entrevista, né? Agradeço muito pelo senhor e pelas suas palavras. Vou agradecer também o Major Diogo, né? Que encaminhou para mim aqui um banner, né? Trouxe aqui em casa, ao Tenente Coronel Roger também, por ter me proporcionado essa oportunidade. E aos seguidores do nosso programa, né, doutor Roberto, que estão aí nos escutando, nos aguentando, né, que diz diz o outro, né? Um abraço a todos, uma boa noite, que fique com Deus e que, né, consigamos, né, ter uma vida melhor daqui para frente. Até mais. Assim esperamos. Até mais. Uma boa noite, professor. Muito obrigado mais uma vez pelas boas palavras e o conhecimento aqui compartilhado. Nós voltaremos com mais deste conteúdo em nome da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar. Uma excelente noite, uma excelente estada a todos. Fique com Deus. Tchau.